noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse sabadão aí, todo mundo empolgado para a aula de física, que eu tenho certeza que é a matéria favorita de todos vocês, tá bom? E hoje a gente vai dedicar nosso sábado letivo à resolução de questões, que já é um padrão que a gente tem aqui, vocês sabem muito bem como é que funciona. Bom, então na minha aula de hoje a gente vai dar uma revisada, fazer algumas questões sobre quantidade de calor, sobre aquela parte de temperatura, transformação de estados físicos da matéria e diagramas de fase, tá bom? Lembrar dessa parte aí também, aquela parte de análise da curva, onde é que sólido, onde é que é líquido, onde é que eu tenho os dois, calor sensível, calor latente, tudo isso aí a gente vai dar uma revisadazinha na data de hoje, beleza? E, claro, fazer algumas questões. E aí a gente vai fazer aquele velho sistema, vou fazer uma questão, aí a outra eu deixo um tempinho para vocês tentarem, e a gente fica alternando para que a gente possa chegar até o final das nossas questõezinhas, tá bom? Da nossa resolução. E dentro das questões, a gente vai revisando a parte teórica também. Cada questão aí com sua característica, logo, a gente vai revisando bonitinho, fazendo todas as partes que a gente quer desse sistema de questões de equação que a gente está trabalhando, tá bom? Então, vamos adiante aí, que a gente tem muita coisa para conversar hoje. Nosso objetivo hoje, gente, é propagação de calor, tá bom? E o clima. Mudança de estado físico, ou seja, aquela parte de calor sensível, calor latente, e analisar as características de cada estado físico da matéria. Lembrando aí que a gente está falando da parte de estado físico da matéria, a parte de sólido, líquido, gasoso, dessa formação. Identificar as principais configurações, né, durante a mudança da fase. Claro que a gente está falando sobre os processos de sólido para líquido, fusão, de líquido para gasoso, evaporação, de gasoso para líquido, liquefação, de líquido para sólido, solidificação. Então, a gente fala dessa parte de identificar as configurações dele e como é que eles funcionam dentro de uma questão. Por último, compreender as mudanças de fase do diagrama, que eu já tinha falado para vocês, e interpretar a curva de aquecimento e de resfriamento, que são duas curvas diferentes quando eu falo desse sistema, tá bom? Então, a primeira questãozinha de hoje fala o seguinte: um recipiente armazena 500 gramas de água em estado líquido. Então, aqui, ó, você tem uma massa de 500 gramas. Sem que haja mudança de temperatura da água, se não há mudança de temperatura da água, eu estou falando de qual tipo de calor, gente? Calor latente, ok? Beleza? Determine, repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para esse conteúdo de recipiente. Lembrando que o LF, latente de fusão da água, é 540 calorias por grama. Tá, então vamos lá. Vamos ver o que está falando para a gente dentro dessa questão. Ó, primeiro, para revisar a questão, a gente vai falar sobre os calores. Existe o calor que a gente chama de calor sensível. Existe o calor que a gente chama de calor latente. Bom, são os dois tipos de calor que você possui aí. O calor sensível, gente, é um calor que a gente vai falar sobre mudança de temperatura, tá bom? Então, ele dá uma variação da temperatura. Quando eu falo desse tipo de calor, eu tenho uma variação apenas da temperatura. Não tenho variação de estado físico, só da temperatura. E o calor latente, eu tenho uma variação, bom, do estado físico. Enquanto no calor sensível eu tenho variação de temperatura, no calor latente eu tenho variação de estado físico. Então, o que é que eu tenho que separar os dois? Eu tenho que separar, por quê? Porque quando eu tenho um, eu não tenho outro, tá bom? Eles não coexistem. Não quando o material é puro, quando a gente está estudando um material puro aí. Então, o que a gente vê dentro dessa equação? Que existem dois tipos de energia. Uma energia que varia a temperatura e uma energia que varia o estado físico. Aqui na questão ele falou sem que haja mudança de temperatura. Ou seja, não pode ter calor sensível. Apenas possuímos calor latente, ok? Então, a minha quantidade de calor latente é igual a massa vezes a latência de fusão. O meu LF aí.
Então, a minha quantidade de calor latente é igual à massa que ele vai ter, que é 500, vezes o calor latente de fusão, que é igual a 540. Percebam que a gente tem que ter ideia da unidade que a gente vai trabalhar. Mateus, o sistema internacional, a massa é em quilo, tu deixou em grama. Por que que isso aconteceu? Olha, por conta da unidade que foi dada no latente de fusão. Olha o latente de fusão, calorias por grama. Se é calorias por grama, então tem que ficar a unidade da massa em grama. Agora sim, ó, faz sentido ter os dois na mesma unidade? Faz. Então a gente busca sempre essa igualdade da unidade, tá bom? Então, quando eu multiplico esses dois, 500 vezes 540, eu tenho 270 mil calorias. Logo, qual seria a minha notação? Ando 5 casas para a esquerda, então a minha quantidade de calor é igual a 2,7 vezes 10 elevado a 5 calorias. Então, esse aqui seria o nosso gabarito. Bacana? Próxima questão. Fala o seguinte. Um cubo de gelo de massa de 100 gramas. Olha aí. Aqui a gente tem a massa desse cubo de gelo. Inicialmente uma temperatura de menos 20 graus Celsius. Aqui, ó, temperatura inicial. É aquecido até transformar-se em água a 40 graus Celsius. Olha aqui, temperatura final. Dados. Calor específico do gelo, 0,50, que é o valor do Czinho. E calor específico da água, 1 caloria por grama grau Celsius. Calor de fusão do gelo, 80 calorias grau Celsius, que é o valor de L. As quantidades de calor sensível e de calor latente trocadas nessas transformações em calorias foram de respectivamente. Tá? Vamos analisar de novo aqui a parte teórica. Eu estou falando de duas quantidades de calor. Sensível, percebam que ele não misturou os dois. Então, você vai precisar calcular o sensível, mc ΔT, que é a variação de temperatura, e calor latente, que é igual a massa vezes o valor da latência, tá bom? Então, aí seria nossas duas quantidades de calor que a gente pode usar para o sistema. Bacana? Então, eu vou pedir aí 2 minutinhos para que vocês possam tentar responder a questão.
Então, ó, gente, você calcula os dois valores de quantidade de calor de forma separada, tá bom? Primeiro, o calor sensível. Quem seria o nosso calor sensível aí? Nosso calor sensível, gente, é igual a MC vezes a variação de temperatura. Olha as unidades. O valor de Czinho está caloria por grama grau Celsius. Então, deixa todo mundo em grama. Qual seria o valor da massa? 100. Qual seria o valor do calor específico? 0,5. E qual seria a temperatura? Ele saiu de 40 até menos 20. Bom, seriam aí 2 menos para que a gente possa fazer o jogo de sinal. Tá bom. Então, qual seria o valor de calor sensível ao sistema? Calor sensível daria 100 vezes 0,5, 50, vezes 40. Menos com mais, ou menos com menos, dá mais. Então, ficaria 40 mais 20. Logo, a minha quantidade de calor sensível seria 50 vezes 60. Bom, que daria um total de quanto aí? Daria um total de 3.000, né? 3.000 de calor sensível. Show. Então, nosso primeiro valor aí seria de 3.000 de calor sensível. Qual seria o nosso calor latente gerado pelo sistema? O calor latente seria igual a quantidade de massa de calor latente é igual à massa do cara, tá bom? A massa dele que vale 100 gramas, vezes a latência da fusão, que seria de 80. Então, a minha quantidade de calor latente daria 8.000. Bom? Show. Peraí, tem algum erro? Qual foi o erro nosso? Um cubo de gelo de massa de 100 gramas, inicialmente a temperatura de menos 20, se transforma em água até 40 graus Celsius. Ah, são dois calores sensíveis, né, gente? Tem cuidado com isso aí. Ele tem um calor sensível até gerar gelo e depois de gerar gelo, ele vira água e continua esquentando. São dois calores sensíveis. Ele começou em gelo e terminou em água. Então, deixa eu corrigir aqui, com a licença de vocês, porque são dois calores. Como assim? Ó, gente, porque são duas transformações. Ele tem um calor sensível do gelo, tá bom? Tem um calor sensível aí do gelo e tem um calor sensível da água. São duas coisas diferentes. Então, vamos primeiro para a quantidade de calor do gelo. A massa do gelo é de 100 gramas. O coeficiente do gelo é 0,5. E o cara saiu de menos 20 até 0, porque ali ele teve a sua variação de temperatura. Então, ficaria 0 menos 20, né? Então, a minha quantidade do gelo seria igual 100 vezes 0,5, que dá 50, vezes, menos com menos dá mais, 20. Então, aqui daria um total de 1.000. Pronto. Tem 1.000 do gelo. Só que, além de transformar o gelo, ele foi para a água. Então, qual seria o da água? Seria a mesma massa, que é 100, só que agora o calor da água é 1. Ó. O coeficiente da água é 1. Então, daria 1. E ele foi de 0 até 40 graus. Então, ficaria 40 menos 0. Então, qual seria o calor da água? A quantidade de calor da água? 100 vezes 40 menos 0 dá 40, vezes 1 dá o próprio 40. Então, aqui daria 4.000, né? Aquele valor ali de formação. Então, se eu tenho 1.000 do gelo e 4.000 da água, a soma deles dois dá 5.000. Então, tem que ser 5.000 de calor sensível e 8.000 de calor latente. Então, nosso gabarito daria letra B, tá bom? Nosso gabarito aí seria a letra B, de bola. Ó, gente, cuidado quando ele falar sobre essa transformação, porque ele está falando de 5.000 até 8.000. Justamente por causa dessa transformação que você tem no estado físico. O calor latente, ele serve para mudança de estado físico. Então, esse 8.000 é de estado físico mudando. O outro é o calor sensível do gelo, que está esquentando, e da água também, que vai estar esquentando. Então, a quantidade de calor sensível do gelo dá 1.000, e a da água, 4.000. Somados, 5.000.
Próxima questão fala o seguinte. O calor específico latente de fusão é 80 calorias por grama. Para fundir uma massa de gelo de 80 gramas sem variação de temperatura, a quantidade de calor latente necessária é igual a... Então, o que ele quer? Ele quer fazer com que o gelo vire água. Então, aqui é a latência, né? E aqui é a massa. Então, qual seria a quantidade de calor? Massa vezes o valor de latência. Qual seria a minha quantidade de calor? A massa, 80 gramas que ele quer transformar, e cada grama precisa de 80 calorias. Então, multiplica por 80, que é o valor de latência aí, propriamente gerada. Questão simples e direta, falando de qual tipo de calor? Calor latente, tá bom? Então, qual seria a minha quantidade de calor? 8 vezes 8, 64, adiciono os dois zeros. 6.400 calorias. Ó, percebam que aqui ele botou 1, tá fora. 6,4 tá fora, 1 tá fora. 64 quilocalorias é 64 mil e não 6.400. Nosso gabarito seria a letra E, mas ele pôs em notação científica. Se eu ando 3 casas para a esquerda, eu vou precisar botar 10 elevado ao expoente 3, né? Porque eu andei 3 casas. Então, ficaria 6,4 vezes 10 elevado a 3 calorias. Qual seria o nosso gabarito? Nosso gabarito seria a letra E. Bom? Morreu aí nossa questãozinha. Próxima questão, fala o seguinte. Dispõe-se de uma água a 80 graus Celsius e gelo a zero. Deseja obter-se 100 gramas de água a temperatura de 40 graus Celsius. Após o equilíbrio, misturando água e gelo em recipiente isolante e com capacidade térmica desprezível. Sabe-se que o calor específico latente de fusão do gelo é 80 e o calor específico sensível da água é 1. A massa do gelo a ser utilizada é... Então, ó, percebam que você tem várias coisas acontecendo. Você tem a temperatura inicial da água e você também tem a temperatura inicial do gelo. A gente tem que obter 100 gramas de água. Então, essa aqui é a massa de água que eu quero. A uma temperatura de 40 graus Celsius. Então, aqui é a temperatura final. Misturando água e gelo em um recipiente isolante e com capacidade térmica desprezível. Sabe-se que o calor específico latente de fusão do gelo, que é a latência do gelo, 80 calorias por grama. E o calor específico da água é de valor de Czinho, né? É de 1 caloria grama por grau Celsius. Bom, a massa de gelo, que ele quer saber, né? Quer saber a massa de gelo aí, a ser utilizada é de... Aí eu vou pedir 2 minutinhos para que vocês tentem fazer a questão.
Então, gente, presta atenção. Quando você pega uma questão como essa, deixa eu dar uma dica para vocês quando eu falo sobre várias transformações juntas. O que é que está acontecendo dentro dessa situação? Primeiro você entenda isso. Você tem água quente que vai esfriar. A água está 80 e vai para 40. Você tem gelo que vai virar água. Então a gente sabe que essa quantidade de gelo aí, ela vai se liquefazer, tá bom? E a gente tem esse mesmo gelo que virou água, agora ele vai esquentar, né? Ele vai até 40 graus. Ele estava em zero, aí ele vai para 40 graus. Quando você tiver várias situações acontecendo dentro de uma única questão, o que é que eu te indico? Eu te indico que você some todos os calores igual a zero. Você tem calor sensível da água que está esfriando, você tem calor latente do gelo que está virando água e você tem calor sensível, tá bom? Da água que foi gerada, que vai esquentar. E isso tudo tem que dar zero. Por que tem que dar zero? Porque ele falou que o recipiente é isolante, tá bom? Então, todo o calor do começo da ideia até aqui é o mesmo, permanece. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai somar as quantidades de calor. O calor sensível da água seria a massa da água vezes o coeficiente da água vezes a variação de temperatura da água, mais massa de gelo vezes a latência do gelo, mais calor sensível da água de novo, que está esfriando, desse gelo que entrou, né? Então, seria massa do gelo, mg, massa do gelo, vezes coeficiente específico da água, porque agora ele é água, vezes a variação de temperatura. Isso tudo tem que dar zero, tá bom? Só que a gente quer, no final, que forme-se 100 gramas de água. Então, a massa de água mais a massa de gelo tem que dar 100. Então, a massa de água posta no sistema é igual a 100 menos a massa de gelo. Por que eu substituí a massa aqui da água? Porque eu quero saber a massa de gelo. Se eu quero saber a massa de gelo, então esse mg, que é a massa dele, não pode sair da função. Eu posso até descobrir a massa da água e subtrair no final, mas eu acho mais trabalhoso, né? Sem necessidade. Então, MA, que está aqui, passa a ser 100 menos mg, que seria 100 menos a massa de gelo. Vezes coeficiente específico da água, né? De calor específico da água, que daria 1, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura é igual, porque você tinha uma água que estava a 80 graus Celsius e ela foi parar em 40 graus Celsius. Então, a variação de temperatura desse cara é de menos 40, tá bom? Porque ele esquentou 40. Mais massa de gelo que eu quero descobrir, vezes o valor da latência do gelo, que vale 80, mais massa de gelo que eu quero descobrir, vezes o valor da água que subiu. Só que agora vale 1, porque é água, e ele foi de 0 até 40. Então, a temperatura final desse cara é de 40. Isso aqui tudo vale 0. Bom, então ficaria menos 4.000, menos com menos, mais 40 mg, mais 80 mg, mais 40 mg. Logo, isso aqui tudo igual a zero. Logo, 40 mais 80 daria 160 massas de gelo. Isso aqui igual, menos 4.000 vai para o outro lado, vai positivo. Então, aqui, ó, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar um zero daqui com um zero daqui. Então, a massa de gelo seria igual a quanto? A 25 gramas. Beleza? Então, letra C, 25 gramas aí dentro daquele sistema ali. Então, a gente teria como gabarito nossa letra C, tá bom? Então, aí, o que é que eu indico para você? Sempre que você tiver várias coisas acontecendo, bote cada uma delas e iguale a zero, tá bom? Veja o que é que está acontecendo na questão, iguala a zero e pronto, arrocha aí cada fórmula separadinha. Próxima questão é a questão de gráfico. Fala o seguinte.
O gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, ele está passando dentro dessa fase aí. O calor latente de fusão dessa substância é igual a... Então, o que foi que aconteceu? Ele teve aumento da temperatura nesse primeiro quadrado que está de vermelho. Nesse triângulo, desculpa. E depois ele teve uma variação de estado físico nesse segundo retângulo que está de roxo. Ele quer saber o calor latente, ou seja, o valor de LF desse cara. Bom, como é que eu tiro isso de um gráfico? Como é que eu tiro esse valor de gráfico? Ele falou o seguinte, que o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que ao receber calor de uma fonte passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. Então, ele quer saber o valor da latência desse cara. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que ter ideia é da quantidade de energia que ele recebeu. Ele recebeu entre 300 e 1000 calorias. Olha aí, ó. E isso proporcionou para ele quando ele está a uma temperatura de 50. Então, para achar essa região aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso lembrar que ele teve uma variação de 700 calorias. Então, essas 700 é a quantidade de calor latente passada para o sistema. Mas não é isso que ele quer saber, né? Ele quer saber aí qual é a quantidade de calor latente de fusão. Então, ele quer saber o LF. Então, a minha quantidade de calor latente é igual a massa vezes a latência de fusão. Então, qual seria a minha quantidade de calor? 700. Quanto é a minha massa? A questão falou, vale 10. Isso aqui vezes a latência de fusão. Quem é que eu posso cortar? 0 de baixo com 0 de cima, tchau. Então, a minha latência de fusão seria igual a 70 calorias por grama. Nosso gabarito seria letra A. Bom, a parte difícil da questão é você analisar o gráfico. Porque dentro do gráfico é que a gente vai achar essa variação. Mas como é que eu sei que é 700? Porque o cara começou em 300, né? O cidadão aqui começou em 300 e foi até 1000. Essa variação proporciona aí um valor de 700, que é a quantidade de calor latente que o sistema vai receber. Sabendo disso, é só multiplicar a massa vezes a latência de fusão. Corta 0 com 0, então a minha latência de fusão seria de 70 calorias por grama. Bacana? Letra A seria o nosso gabarito. Matheus, por que tu não usou a parte vermelha do gráfico? E não foi de 0 a 300 ali? Porque, olha, ele quer saber a calor latente. E o latente funciona do 300 até o 1000, porque é retilíneo. Se eu estiver variando, isso aqui não é mais latência. Isso é quantidade de qual calor? Isso é calor sensível. Bom, isso é calor sensível cedido ao sistema. Bacana? Então, você teria essa parte aí para lembrar bonitinho como é que funcionaria. Próxima questão fala o seguinte. Black, 1935. Discute um conceito para envolver transição de fase, na qual a liberação ou a absorção de calor, que não envolve variação de temperatura mensuráveis pelo termômetro. Bom, aí está a fonte e o texto descreve qual tipo de calor. Molar, sensível, latente ou específico. Pedir 2 minutinhos aí para que vocês possam tentar a questão.
Então, gente, presta atenção no que está acontecendo na questão. Ele está falando sobre um tipo de calor que não envolve variação na temperatura mensurável do termômetro. Ou seja, é um tipo de calor que você não tem transição de temperatura. O cara está numa determinada temperatura e vai permanecer nessa temperatura, independente do que aconteça. Porém, ele fala um conceito que envolve transição de fase. Ou seja, ele está falando sobre um tipo de calor que muda o estado físico. Então, você tem transição de fase, mas não tem variação, né, da temperatura de um termômetro. Que calor é esse? Claro, que seria o calor latente, tá bom? Porque o calor latente se refere à mudança de fase. Calor molar nem existe, tá bom? Essa ideia de mol vem lá da química, que é a parte de constante de Avogadro e tudo. Calor sensível é o contrário, você tem variação do termômetro, mas não tem do estado físico. E a letra D fala de calor específico, que é um material, que é uma quantidade de calor que cada material precisa para variar 1 grau Celsius, tá bom? Então, você tem essa diferença entre calor específico e capacidade térmica. Nosso gabarito seria realmente letra C, calor latente. Próxima questão fala o seguinte. Uma massa de 2.000 gramas de água está exatamente a 100 graus Celsius. Então, aqui você tem massa da água e você tem a temperatura inicial do cara. Sabendo que o calor de vaporização da água é de 540 calorias por grama, então isso aqui é o quê? Quantidade de calor latente, né? Vaporização. Determine a quantidade de calor em calorias, quilocalorias, desculpa, necessárias para vaporizar 30% da massa de água. Show! Então ele quer só 30%. De novo, ele está falando sobre vaporização, ou seja, ele está falando sobre mudança de estado físico. Quando eu falo disso, eu estou falando de qual calor? Calor latente, né? Massa vezes a latência. A massa eu tenho, que é 200 gramas. Ele quer saber o valor da caloria. Porém, presta atenção, o cara não pediu a massa toda, ele pediu só 30% da massa. Ou seja, é 30% de 2.000. Porque ele não quer vaporizar tudo, ele quer vaporizar só 30% desse valor. Isso aqui vezes quem? Vezes o valor da latência, o valor da quantidade de calor latente, que seria de 540 calorias por grama. Beleza? Pronto. O que é que eu posso fazer? Eu posso simplificar os zeros. 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Tchau. Então, a minha quantidade de calor latente seria igual 3 vezes 2, 6, adicionando-se os 2 zeros. 600. Isso aqui vezes o valor de 540. Bom, então qual seria o valor da quantidade de calor latente? Seria 600 vezes 540, que você teria um valor de quanto? 6 vezes 5 dá 30, né? Então, você teria essa multiplicação aí por 5, 4, daria um valor de 324 mil, né? Isso, 324 mil calorias. Só que presta atenção, a questão ele não pediu em calorias, a questão te pediu em quilocalorias, ou seja, ele quer esse valor aqui dividido por quanto? Por 1.000. Bom, aí eu posso tirar 3 zeros de cima com 3 zeros de baixo. Logo, a minha quantidade de calor latente será igual a 324 quilocalorias. Nosso gabarito seria letra E, de é bem fácil. Bom, então seria aí 324 quilocalorias cedida àquele meu sistema. Show! Vamos para a próxima. A próxima fala o seguinte. Ao receber 250 quilocalorias de calor, uma amostra de determinada substância sofre completa vaporização. Sabendo que a amostra tem 1 kg de massa, determine o calor latente de sua vaporização. Bom, ele falou aí que 1 quilocaloria vale 1.000 calorias e 1 kg vale
100 ou vale 1000 gramas, tá bom? 2 minutinhos aí para que você possa tentar resolver a questão. Olha, gente, é uma questão simples, tá bom? Que você tem como responder ela de uma forma bem rápida. Só tem que ter cuidado com as unidades, porque ele falou que o calor latente de vaporização ele quer em caloria por grama. E ele deu outras unidades na questão que podem gerar uma dúvida, tá bom? Então vamos lá para a nossa equação. Quantidade de calor latente é igual a massa vezes a latência. Ele quer saber o valor do calor latente de vaporização dele. Ou seja, ele quer o valor de L. Então, se ele quer o valor de L, é só tu pegar a quantidade de calor dividido pela massa. Porém, existem observações a serem feitas em relação a essa questão. Ele diz que 1 quilocaloria vale 1000. Então, 250 quilocalorias é igual a 250 vezes 1000. Então, isso aqui daria um total de quanto? De 250.000 calorias. Ok? E, quando ele fala de 1 kg de massa, isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes 1000 gramas, né? Porque eu quero transformar para gramas. Então, seria um total de 1000 gramas, tá? Como a gente já tinha visto. Logo, para achar esse valor de latência, de calor latente, seria igual a quanto? O valor de L seria quantidade de calor latente, 250.000 calorias, dividido pela massa, que seria de 1000 gramas. Quem é que eu posso cortar? Posso cortar 3 zeros de baixo com 3 zeros de cima. Então, o valor da latência gerada seria de 250 dividido por 1. Então, o calor latente de vaporização seria 250 com a unidade calorias por grama. Bom, justamente porque eu transformei esses dois valores aí dentro do sistema. Então, nosso gabarito seria o quê? Letra B, né? Letra B. Show! Então, galerinha, a gente vai chegando aqui ao final da nossa primeira aula, tá bom? A gente vai dar um intervalozinho para que você possa tomar água e ir ao banheiro rapidão, para a gente poder voltar para a nossa continuação das questões, certo? Nessa primeira aula, a gente falou um pouquinho sobre a revisão, entre calor latente, calor sensível, as equações que compõem aquele sistema ali, para que a gente possa obedecer cada um deles, tá bom? Falamos também sobre as mudanças dos principais estados físicos, que seria estado físico de solidificação,
ou quantidade de calor para mudança dos estados físicos, né? Calor sensível para mudança de temperatura, calor latente para mudança de estado físico. Então a gente tem calor latente de vaporização, calor latente de solidificação, cada tipo aí mudando a seu estado físico apresentado para aquele sistema. Caninha? Então, a gente vai dar esse rápido intervalo, até porque se a gente começar a próxima questão agora não vai dar tempo de terminar, mas daqui a pouquinho a gente volta. Bacana? Então, até já já. Tchau!